Este será o último vídeo de 2023, então já desejo para você um feliz ano novo, para você e para sua família. Espero que você passe bem. E para acabar o ano aqui, né, acho que na próxima semana eu volto para fazer uma retrospectiva desse ano de 2023 e que eu espero para o próximo ano, mas para acabar esse ano a gente tem uma treta de Réveillon aí, uma publicação feita nas redes sociais e que gerou uma polêmica imensa ontem, né? Eu quero ler para vocês aqui o que o Galo de Luta publicou. O Galo de Luta, ele é um ativista, né? E ele se destacou como um líder, como um, sei lá, um organizador dos entregadores por aplicativos. E ele ficou bem conhecido nos últimos tempos e ele tem uma persona, ele tem um papel que é um pouco controverso, porque às vezes ele ultrapassa certos limites e é bastante criticado por isso. E aí ele publicou essa série de tweets aqui e que deu uma tremenda repercussão negativa ontem. Só deixando claro aqui, né, antes de começar esse vídeo, né, como eu sempre faço com análises desses textos aqui, é que se trata de uma avaliação ou de uma reflexão sobre essa publicação específica. Não é sobre a figura Galo de Luta, não é sobre, sabe, o ativista, não é sobre outras falas dele em outros momentos, é sobre essa publicação específica de ontem. Então vamos ler juntos aqui e entender o que aconteceu depois disso, né? Então ele publicou aqui o Galo. Quando o valor ultrapassava R$ 500, eu não entregava. Eu levava para casa, eu achava um desaforo ter que entregar uma refeição no valor da compra do mês da minha família. Dito isso, zero problema de fulano X ou Y gastar o que quiser no aplicativo que quiser, cada um lida da sua forma. Teve uma vez que nem o que comer em casa eu tinha e saiu um pedido de R$ 750 para retirar numa cantina italiana e entregar em Moema. Naquele dia, eu caí de moto e fui me curar com a minha família. Lembro de morder o filé mignon e pensar que nem força para mastigar eles faz. E aí, como eu falei, né, isso aqui gerou uma repercussão tremenda negativa, porque você tem aqui o Galo de Luta publicamente dizendo que roubava lá as entregas que tinham valor acima de R$ 500. Eu vi muita gente dizendo que isso é ficção, que isso aí não existe, que nos aplicativos tem como controlar quando o entregador não entrega, então isso não acontece, e se acontecesse, ele seria penalizado no aplicativo. Sendo ficção ou não, muita gente também veio a público dizer, olha, por favor, gente, não divulguem publicamente seus crimes, né? Não publiquem nas redes sociais os crimes que cometeram. Se for real, não duvido que os aplicativos vão investigar e se não prescreverem esses crimes, pode ser que o Galo venha a ter problemas. Se for ficção, a pergunta que se levanta é por que publicar uma coisa controversa como essa, né? Uma coisa que, sei lá, um reconhecimento de um crime, mesmo se for fictício, né? Por que ele faria isso? Qual o objetivo, o que ele quer com isso, né? O que ele quer atingir com isso. As posições foram quase unânimes em condenar essa publicação, muita gente dizendo, né, muita gente da direita apontando o dedo, pessoas de esquerda também indignadas com isso, até porque isso levou, né, alguns comentários no sentido de que gera uma percepção de que a esquerda passa pano para crimes. E muita gente também condenou no sentido de isso contaminaria a luta dos entregadores de aplicativo, isso contaminaria a luta por esses direitos, né? E ele, como representante disso, acaba se tornando um ponto focal. Para começar, a gente tem aqui uma falácia da composição, né, que é quando você avalia o conjunto, avalia o grupo a partir dos elementos individuais. Então vamos supor que o Galo realmente houvesse feito isso, o fato dele fazer isso, ou outro entregador fazer isso, sabe, ocasional, não quer dizer que todos façam isso, não quer dizer que todos os entregadores sejam desonestos, pelo contrário, a gente pode imaginar que boa parte dos entregadores, a maior parte, né, a vastíssima maioria dos entregadores, são trabalhadores que estão ali querendo ganhar o seu dinheiro, que dependem do aplicativo, que sabem que fazer esse tipo de coisa pode levar a penalizações e perder o seu sustento. Então eu imagino que a vasta maioria das pessoas não pensa isso, nem sequer cogita fazer isso porque depende da sobrevivência. Então, como eu falei, tentar extrapolar isso do particular para o geral, nesse caso, é um tremendo erro de raciocínio, é uma falácia lógica que não se aplica à realidade. Do mesmo modo com relação às esquerdas. Eu vi muita gente da esquerda indignada com isso, então demonstra que muita gente da esquerda também não está disposta a relativizar esse tipo de crime. Esse é o primeiro ponto, né? Entender como a extrema-direita está usando isso agora para atacar a esquerda e que é uma crítica feita por muita gente. Inclusive, quem é de esquerda que estava questionando isso, que estava indignado com isso, também foi criticada, né, por alguns grupos específicos, dizendo que estava dando munição
para a extrema-direita. E não é o caso, né? Quem deu munição para a extrema-direita é quem relatou essa história absurda, essa história de um crime cometido quando fazia entrega. Então, acho que a munição não foi dada por quem está criticando. Acho que isso é um grande aspecto importante a ser mencionado, porque talvez, inclusive, diferencie a esquerda da direita, que é essa capacidade de muita gente de esquerda de questionar e criticar os próprios expoentes de esquerda quando eles cometem erros, quando eles praticam algum tipo de ato imoral ou criminoso. Então acho que isso é fundamental, é que a gente seja capaz de refletir sobre isso e de questionar posicionamentos ou ideias ou sei lá, ou falas ou comportamentos de representantes do nosso próprio grupo. É claro que a gente tem que pensar também que a esquerda é plural, né? A esquerda não é monolítica, não há uma esquerda brasileira, há muitos grupos distintos, com diferentes ideias, com diferentes práticas, diferentes modos de fazer ativismo. O modo como o Galo faz ativismo não é o modo como uma esquerda moderada faz ativismo, não é o modo como certos grupos identitários fazem ativismo. Então, não tem relação esses grupos e partem de bolhas diferentes e com ideias diferentes sobre a sociedade e sobre o que deve ser transformado. Então, tentar pôr na culpa da esquerda o ato individual de qualquer sujeito que seja de um grupo específico também não faz sentido, porque não há essa unidade. Inclusive a esquerda, tradicionalmente, né, no mundo, desde muito tempo, é famosa por essa fragmentação e por brigas internas, né, brigas que vão corroendo a posição da esquerda e que geralmente favorecem a direita, né, porque a direita tende a ser um pouco mais unificada em torno de pautas comuns. Já falei muito aqui sobre isso ao longo dos últimos anos, né, como a esquerda se divide por questões programáticas, muitas vezes, qualquer ponto de divergência já é suficiente para você apontar o dedo para o outro e chamar de fascista, ou de direitista, ou de, sei lá, isentão, ou de jogar a pessoa para o outro lado, de repelir as pessoas, enquanto que a direita tende, ao longo das últimas décadas pelo menos, a se unificar em torno de algumas pautas mínimas comuns que permitem que eles se organizem financeiramente e cheguem ao poder em eleições. Então isso aconteceu com o Bolsonaro, aconteceu, a gente viu isso ao longo de 2017, muitos grupos de direita que têm pontos de divergência também, que também são, sabe, plurais, mas que foram capazes de deixar de lado isso para poder chegar ao poder. E depois, claro, depois de chegar ao poder tem uma briga ali também por domínio, tem brigas para se aproximar da esfera do poder, ou seja, também há tensões internas, mas para chegar ao poder a direita tende a, geralmente, conseguir deixar de lado as diferenças para isso, enquanto que a esquerda raramente faz isso. A esquerda quer destruir o coleguinha do lado, essa é a verdade, mas só pensando que qualquer crítica feita a uma figura específica da esquerda não significa que toda a esquerda concorde com aquelas pautas, com aquelas ideias, com aquelas práticas, com aqueles comportamentos. Só para deixar bem claro aqui. E aí um último elemento que vale pensar sobre isso aqui, sobre essa questão, tem a ver com um discurso que foi sendo cogitado ontem a partir disso, que esse seria um ato, em parte, de roubar por causa de fome, e que, por outro lado, poderia ser um ato de desobediência civil. Pelo relato feito aqui, sendo ficção ou não, não parece que foi um caso de estava faminto. Estou com fome, estou carente aqui, não tenho dinheiro para comprar comida e vou roubar porque preciso alimentar meus filhos. Não é um caso como do Jean Valjean, dos Miseráveis, por exemplo, né, o livro do Victor Hugo, que rouba um pão para dar para a família. Não é isso, não é o caso da mãe que vai no mercado e rouba uma lata de leite ninho. Não é isso. Ele fala claramente ali que ele recebeu um pedido de R$ 750 e pegou, né, levou para casa porque ele achava, aparentemente, pelo que se pode entender, que achou que fosse injusto ele ter que levar uma entrega que fosse mais cara do que ele gasta mensalmente com as compras da família. Então aqui não tem o sentido de estava desesperado, estava com fome, não tinha dinheiro e roubei para comer. Não é isso, porque se fosse isso, suponho que muita gente de esquerda, ou até de direita nesse caso, ainda seria capaz de relativizar e dizer o seguinte: olha, é um caso extremo, é um caso de fome, é um caso de penúria completa, então a gente tem que entender que é um país injusto, é um país que maltrata os trabalhadores, e nesse caso aqui específico, talvez fosse possível abrir uma exceção e achar, bem, é um caso de fome, né? Um caso, talvez até fosse para a justiça como um caso criminal, acabaria não tendo punição. Mas não é isso o caso. É um caso de alguém que relata aqui, né, que vê a situação, acha injusta e, talvez por ressentimento, não sabemos, mas resolve levar para casa. E aí é difícil você passar pano para esse tipo de argumento, né? A gente sabe que o Brasil e muitos países do mundo são extremamente injustos, são países extremamente injustos mesmo. Eu relato isso, né, porque eu sou imigrante há muito tempo, então assim, eu tenho um outro tipo de experiência, é diferente da maioria de vocês, mas eu tenho uma experiência de imigrante pobre, né? Fui embora em 2006 e em boa parte do tempo que eu estive fora do Brasil, eu era um imigrante pobre, um imigrante latino pobre e ralando para ganhar meu dinheiro.
Inclusive, eu relato o tempo que eu passei nos Estados Unidos, em Nova York, nesse livro aqui, que é The Parallel Life of Our Dog, que foi o primeiro romance que eu publiquei na vida, que foi publicado em Nova York, em inglês, tá em inglês, não tem em português esse livro, e que eu relato, na verdade, eu me inspiro em muitas histórias que eu passei em Nova York como passeador de cães. Trabalhava lá na rua, passeando cachorro, e nesse trabalho, né, eu tive contato com a tremenda desigualdade de Nova York, né? É uma das cidades que tem, sabe, gente trilhardária lá e tem muita gente ralando, sabe, muita gente pobre, sabe, na rua lá trabalhando também. Então esse choque de desigualdade, né, de fato é muito indignante, de fato é muito revoltante. Você lá, sabe, ganhando um salário miserável, sabe, eu morava num apartamento lá com rato, com barata, com percevejo, caindo aos pedaços, e daí eu, passando cachorro, entrava na casa de clientes lá que tinha um apartamento na Park Avenue, que é uma das ruas mais caras de Nova York, um apartamento que valia 25 milhões de dólares. E aí você entra, parece um palácio, né? E você fica indignado, você fica revoltado. Que mundo injusto é esse, né? Que mundo injusto é esse que essa pessoa tem um apartamento que tem, sei lá, 15 quartos, parece um palácio francês do século XVIII, e eu aqui, sabe, o dia inteiro na rua, no frio, menos 20 graus, andando com o cachorro dessa pessoa. Isso gera uma revolta e uma sensação de tremenda injustiça. Inclusive, vale mencionar esse livro aqui, que eu já falei várias vezes, que é do Richard Wilkinson e da Kate Pickett, que se chama O Nível em português, essa é a edição em inglês, no qual eles falam sobre isso, né, sobre como a desigualdade cria uma série de tensões sociais e que vão levando, inclusive, não é o que fala no livro, mas vão levando, inclusive, a movimentos de ruptura do sistema, né, de transformações radicais. Tem um outro livro que trabalha com essa questão aqui, que é o do Joseph Stiglitz. Esse aqui eu não li inteiro, mas é bem interessante, que se chama The Price of Inequality, que seria, talvez, no Brasil, não sei, o custo da desigualdade ou o preço da desigualdade. O Stiglitz é ganhador do Prêmio Nobel de Economia e que também fala sobre isso, né, sobre como cada vez mais os Estados Unidos e o mundo está desigual e isso vai aumentando uma série de tensões sociais e uma série de revoltas também. Então a gente pode imaginar que tem muita gente que não vê saída para essa desigualdade e acha que o único modo é tentar, sabe, destruir tudo que está aí. Que é um discurso marginal extremista no sentido de que está fora do jogo político estabelecido e quer jogar tudo para fora aí para poder reconstruir de um novo modo, né? O que me parece bastante utópico, como eu sempre disse aqui. Mas, de qualquer modo, eu compreendo essa indignação, essa revolta, embora eu, como passeador de cães, né, entrando nessas casas milionárias, jamais pensei, jamais cogitei, sabe, em roubar alguma coisa dessas casas, né? Nunca nem passou pela minha cabeça. Você tinha revolta, mas não é uma coisa que você pensa normalmente, né? Eu acho que aqui tem muito também da formação individual de cada um. Mas eu sei de outros brasileiros que trabalhavam também comigo lá como passeador de cães, que faziam isso. Bebiam a bebida dos donos dos apartamentos, sei lá, ficavam um dia lá à tarde, assistindo televisão na casa das pessoas. Eu sei de pessoas que faziam isso porque elas relatavam pra gente isso com um sorrisinho na boca, como se fossem transgressoras. E aí entra aqui algumas questões relacionadas a isso, porque tem, em parte, eu acho que muitos de nós, né, tem o medo da punição. Ou seja, você sabe que se você cometer um crime, você vai ser pego e vai ter que pagar, ainda mais se for imigrante, né? Você corre o risco de ser preso e deportado muitas vezes. Então, assim, acho que muita gente não comete crimes porque sabe que o bicho vai pegar, mas, por outro lado, também tem um senso íntimo, né, moral do que é certo e do que é errado, daquilo que você pode fazer e daquilo que você não pode fazer. Então, o primeiro ponto tem a ver com isso, né? Não acho que justifique, a sensação de desigualdade justifique que você cometa crimes. E isso não tem nada a ver com desobediência civil. Aqui é importante deixar claro também, porque isso tem a ver, esse conceito tem a ver com uma luta contra forças opressoras, geralmente autoritárias e estatais. Então basta pensar, por exemplo, o caso da luta por direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60. Você tinha ali vários líderes de movimentos civis, dentre eles o Martin Luther King Jr., e o que eles faziam era enfrentar uma lei injusta, que era uma lei segregacionista no sul dos Estados Unidos, e daí o que eles faziam eram atos de desobediência civil em relação a leis que eles julgavam injustas, e aí eles faziam lá as passeatas, eles sentavam na frente de órgãos públicos, eles sentavam em restaurantes que eram segregados, que eles não podiam estar lá, para mostrar que aquilo ali era injusto. Então eles estavam enfrentando algo específico, e geralmente, ou quase sempre, esses atos, eles são públicos, eles são divulgados, eles têm o caráter de criação de uma percepção nas pessoas, de uma conscientização das pessoas. Então é muito importante que isso seja divulgado, para que outras pessoas também se agreguem a esse movimento e queiram a transformação de uma lei, ou de um ato, ou de uma proposta, ou de alguma decisão autoritária e injusta. Então, assim, nesse caso em particular, pelo que eu entendi aqui, o Galo está relatando uma história do passado, né? Como alguns insinuaram, talvez até tenha prescrito já. Então, assim, não é um ato que ele fez para criar conscientização. Ah, nós aqui
entregadores de aplicativos, estamos nos reunindo aqui, comendo a comida das entregas, para fazer uma demonstração aqui contra um sistema injusto, contra um esquema que esteja autoritário nos oprimindo. Não, ele simplesmente fez um ato individual, sem qualquer tipo de consciência coletiva ou social. Ele fez um ato individual de pegar uma comida de uma pessoa, de um cliente, e levar para casa dele e comer com a família dele. Isso aqui não é mudança social, isso aqui não é proposta de transformação social, isso aqui não tem a ver com nenhum tipo de ato coletivo, como ele faz depois, né, como a gente pode perceber na trajetória dele, não tem relação com o ativismo dele posterior. Tem a ver com um ato individual de pegar a comida de um cliente e levar para casa. Não é um ato de desobediência civil, não tem nada a ver com nenhum outro ato semelhante ou com essa proposta. E só lembrando também que atos, por exemplo, guerrilhas, sei lá, resistência armada, luta armada quando tem algum regime autoritário, isso não está enquadrado nesse conceito de desobediência civil. É outra coisa, é outro tipo de resistência, é outro tipo de enfrentamento. Não tem a ver com atos geralmente não criminosos, não ilegais ou subversivos praticados por grupos que têm esse caráter de visibilidade e de divulgação pública. Então são coisas distintas. Tem que saber separar as coisas aqui, né? Esse é um outro problema tremendo que a gente encontra aí nas redes sociais, nos dias de hoje, que é esse esvaziamento dos conceitos, né? De você utilizar conceitos de maneira totalmente, sabe, da sua cabeça, ou a partir de uma visão totalmente minoritária dentro de um campo de estudo específico, e que não se relaciona com o modo como esses conceitos são entendidos na ciência política, ou na filosofia, ou na sociologia, ou em outras áreas. Então, assim, a pessoa pega uma coisa totalmente específica que só ela acredita naquilo ali, ou o grupo dela acredita, e tenta aplicar para alguma coisa que não é o consenso, ou não é como o debate se dá normalmente. Bem, tendo dito isso, eu quero saber de você o que você pensa sobre essa publicação do Galo de Luta aqui, essa publicação feita ontem, que gerou muita repercussão, muita polêmica. Como é que você entende esse tweet dele? Se você acha que é legítimo que o entregador de aplicativo, se tiver uma compra muito alta, né, que seja ofensiva, né, nossa, só compraram R$1.000 de comida aqui, vamos supor que seja uma festa de fim de ano de uma empresa, e daí os funcionários vão lá e compram comida lá, e daí o entregador acha que é muito caro, né, R$1.000 de entrega, eu não vou entregar não, vou levar para casa para comer com meus amigos. Como é que você entende isso? Se você acha que isso está correto, se isso é ativismo, se isso é alguma expressão de indignação social contra as injustiças do país, se isso funciona como tática de enfrentamento às injustiças, como é que você entende aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força, e um feliz ano novo para você. Feliz ano novo, espero que você curta aí essa virada de ano, e ano que vem a gente volta com mais conteúdo. Um forte abraço para ti e se cuide. Tchau!